Quer saber como é o segundo trilho aqui de Valongo? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu mostro pra você. Olá, caminhantes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Andarilho e hoje vou mostrar para vocês como é o segundo trilho aqui, de Valongo. Para quem está assistindo os meus vídeos, eu já gravei o primeiro trilho, que era de 10 quilômetros, e hoje vou mostrar para vocês como é o segundo trilho, que é de 12 quilômetros. A princípio, esse segundo trilho aqui, ele é marcado, pelo que eu pude perceber, com muitas subidas. A princípio o trilho, o nome dele é o Trilho de Santa Justa, e então vou mostrar para vocês como é fazer esse trilho aqui. Como eu disse, esse trilho aqui ele é marcado com muitas subidas, como a gente pode ali perceber no gráfico. Diz aqui que ele é para ser terminado em 3 horas, mas eu acredito que poderá dar muito mais tempo. Claro, dependendo do desempenho da pessoa. Então vamos lá ver como é fazer esse segundo trilho aqui de Valongo. Bom, e como eu tinha mencionado já no primeiro vídeo, todos os caminhos basicamente vão seguir o mesmo início, ou seja, um trilho único, onde depois eles vão se fragmentar em várias direções. E olha só o que nós temos aqui já no início do caminho. Isso aqui é um tanque de lavar roupa comunitário, então ainda é utilizado até os dias atuais. E chegamos aqui na nossa encruzilhada, onde vamos realmente pegar o caminho que a gente vai seguir agora pelos próximos 12 quilômetros. A princípio, segundo aqui essa placa, o nosso caminho é o caminho número 2. Então a gente tem que seguir, basicamente é para lá. Se eu não estou enganado, é o mesmo mesma direção, para o primeiro caminho, para quem assistiu o meu primeiro vídeo. Então vamos nessa. E olha só, pessoal, já chegamos na nossa outra encruzilhada, digamos assim. Bom, para o primeiro caminho a gente seguiria para a esquerda, mas como a gente está a fazer o segundo caminho, então a gente vai para a direita. E vejam só o início já do desafio, uma pequena lombada em estrada acidentada, cheia de pedra solta. Vamos lá ver o que dá. E vejam só, continuamos a subir, a estrada basicamente parece piorar a situação a cada metro que você vai avançando. Então vamos ver como é que vai ser esse segundo trilho. Primeiras impressões, até agora aqui caminhando o segundo trilho. Bom, já tem mais ou menos uns 15 ou 20 minutos que eu já estou caminhando. Basicamente eu estou só subindo, ainda não vi nenhuma descida. Alguns metros vai subir, emparelha um pouquinho e já novamente sobe, e a subida é cada vez maior. Então vamos ver agora o que nos espera, por aqui. A princípio também o solo ele é mais acidentado, então tem muito mais pedra solta no chão, o que a gente vai ter que ter um cuidado redobrado, porque qualquer pisada em falsa a gente vai estar já dobrando aí o pé ou torcendo, e aí a trilha acaba no meio do caminho. E olha só, quase levei também um susto, achei que era para seguir por aqui, Vejam que é uma subida muito mais violenta, mas não, segundo a plaquinha, a gente tem que seguir para este lado aqui, que, como sempre, vai ser uma subida.
E continuamos aqui a subir, quase uma subida imparável. A princípio, se fosse já para comparar o trajeto do primeiro trilho com esse do segundo, eu diria que o primeiro trilho sim é mais para família, digamos assim, porque não te oferece tanto desafio quanto já estou percebendo aqui. Basicamente, se o nível 1 é o primeiro trilho de Valongo, aqui o trilho 2 já está sendo o nível 10 quase que automático, então a gente sai do 1 para o 10. Então tem muito mais desafio, não somente na subida, que tem alguns lugares aqui que é mais forte, mas também pelo próprio chão, né? No primeiro trilho a gente tinha o chão com pedras soltas, mas aqui é muito mais a quantidade. E olha só o desafio aqui já se formando de novo, ó. Uma subidinha bem de leve, digamos assim. Agora a questão é quantos minutos a gente vai ficar só subindo, né? Porque eu já peguei aqui trechos de ficar 10 minutos só em subida direto, sem emparelhar, sem nada. Vamos ver o que dá. E olha a vista aqui da cidade conforme a gente vai subindo, né? Acredito que a gente vai ter algum ponto aqui onde a gente vai conseguir ver muito melhor a cidade. Agora, o que dá para falar a respeito desse caminho? Embora ele esteja aqui oferecendo mais desafios, né? Mais subidas também, ou seja, está exigindo mais da performance física, só pelo fato da gente não estar aqui ouvindo aquele barulho ensurdecedor da cidade. Também o cheiro, não tem cheiro, digamos assim, de cigarro, que é muito comum aqui em Portugal. Tu tem um cheiro mais de mato, né? Principalmente aqui dos eucalíptios, já que essa parte aqui, pelo que eu vejo, tem mais eucalíptio. E, claro, o som, ainda falando do som, é o som do vento batendo mesmo nas folhas. Então é uma coisa muito mais calma e que realmente vale a pena o esforço. E chegamos aqui numa parte diferente, acabamos por passar por uma igreja, ou seja, temos civilização aqui por perto. Vamos ver para onde é que isso aqui vai nos levar. Aí olha só, chegamos no miradouro. Encontramos novamente aquele monumento que a gente encontrou em alguns pontos do caminho de Santiago lá na costa, né? E olha só a vista que a gente já tem aqui, que é da cidade do Porto. Mas olha, acho que eu me enganei. A princípio o trilho parece que também é de família. Ó, a gente tem ali um casal com uma criança também fazendo essa parte. Claro, eu acho que estão só fazendo esse trecho aqui, né? Não o caminho inteiro. E olha só, esse trilho aqui está ficando muito mais movimentado do que o outro trilho, né? O primeiro que a gente fez. Vocês podem ver, tem muita gente. Eu já encontrei várias pessoas aqui a caminhar, só não sei se estão efetivamente fazendo tudo desde o início como eu estou fazendo agora. You say, slow down. I don't like to move too fast, drown stuff. E olha só, pessoal, agora em vez de subida, a gente vai ter uma descida aqui um pouco desafiadora. Então eu não sei ao certo como é que eu vou fazer esse tipo de coisa aqui. Vou tentar montar uma estratégia para não pisar em falso e sair rolando aqui para baixo. E vejam só, saímos de um desafio que eu diria que era só o aperitivo, e agora chegamos no verdadeiro desafio aqui. Agora a descida aparentemente é muito mais violenta do que a outra. Vejam só que ela se estende por um bom caminho. Então vamos só
perceber aqui como é que eu posso descer isso aqui tudo, porque não tem muitos lugares, né, pra gente conseguir pisar sem resvalar e dar de cara no chão. E vencemos a descida, pelo menos a descida mais tensa até o momento. Vejam só que a descida já não foi tão fácil, então imagine só subir isso aqui, né? Ou seja, fazer ele ao contrário. Bom, e depois de termos passado aquele primeiro grande desafio, né, que foi descer aquela lomba toda errada, irregular e íngreme, né? Agora a gente pegou aqui uma parte do trilho que aparentemente é descida, né? Só descida, ou seja, agora a gente vai estar forçando outros músculos da perna que a gente não estava a forçar muito bem quando estávamos só subindo, né? Primeiro é uma só descida, agora subida, e agora começamos a só descer. E vejam só, mais uma descida desafiadora. Não sei se essa aqui é tão desafiadora quanto foi a anterior, mas temos mais uma descida aqui um pouco íngreme, eu diria, com muitas pedras soltas, com índoles duvidosas. E conseguimos vencer aqui mais uma descida. Agora já estamos indo aqui para mais um outro trecho. Pelo visto, esse trecho aqui ele é mais tranquilo, pelo que eu posso ver aqui já de longe. Não é tão subido e também não é tão descido, e é mais plano. Eu acho que é o primeiro trecho até agora, né, que peguei com esse tipo de caminho, né? Ou seja, algo mais reto. Voltamos à questão das subidas de novo. Mais uma subidinha aqui de leve. Vamos lá. E depois de mais ou menos 1h30, né, caminhando, bom, já ainda não estou sentindo as pernas. Não sei se é por fazer agora com uma certa frequência esses tipos de exercício, né, tanto o caminho de Santiago, que é 20 km ou mais, quanto os trilhos aqui de Valongo, que embora sejam uma quilometragem menor, eles vão exigir muito mais do preparo físico em relação a uma caminhada quase que de linha reta, como é a caminhada de Santiago, né? Então, por enquanto, estou tranquilo, não estou sentindo nenhuma fadiga ainda muscular, mas eu acho que a gente já deve estar aqui mais ou menos na metade do caminho, né? Já se passaram 1h30, segundo a placa era de mais ou menos 3 horas você conseguir completar todo o percurso. Agora vamos ver se realmente conseguimos fazer dentro desse horário, porque normalmente dá muito mais tempo do que é estipulado nas placas. E retornamos novamente a alguns trechos aqui onde é mais fechado, né? Agora, como vocês podem ver, já ficou mais fechadinho em termos de sombra, em comparação do que foi até agora há pouco. Era só pedaços muito abertos, né? Então a gente sempre está aqui exposto ao sol. A princípio também o chão, pelo que a gente consegue aqui perceber, não é tão acidentado, com tantas pedras soltas como era no que a gente enfrentou já anteriormente, né? Mas ainda assim, ó, vejam,
tem aqui os seus perigos. E para você que chegou até agora nessa parte do vídeo, também não esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aqui no vídeo, para que esse vídeo também chegue para outras pessoas e assim fazer com que a gente consiga caminhar cada vez mais longe, né? E também deixe aqui os seus comentários, o que você está achando até o momento, ou o que achou, né, deste segundo trilho aqui de Valongo. Se é que você gosta bastante, né, de fazer trilhas no meio da mata ou algo do gênero. Então deixa aqui também nos seus comentários e sugestões para outros conteúdos ou outros lugares, né, que são interessantes e legais de se visitar e também de fazer uma boa caminhada para conhecer. Deixa aqui também como sugestão, que aí a gente consegue ir até lá e assim fazer o registro em um vídeo. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? Juice. E voltamos novamente a uma descida, agora já é uma descida mais prolongada. Também estamos numa parte aqui mais fechada, digamos assim. Não estou pelo menos percebendo muita dificuldade aqui agora nessa parte, né, do percurso. Eu acho que talvez a parte mais tensa já deve ter passado, que foi justamente lá quando a gente teve aquelas descidas. Também não faço ideia se vamos enfrentar mais uma descida como foi aquelas anteriores, né? Mas continuamos, vamos finalizar aqui o trilho de Valongo. Acho que já passamos mais da metade. E chegamos aqui no que chamam de uma aldeia. Eu não sei se não é a mesma parte, né, que a gente passou no primeiro trilho. Como eu disse, esses trilhos eles em algum momento se cruzam, né? E eu acho que aqui é um deles. A gente vai passar aqui por algumas casas, provavelmente. Vai pegar alguma parte do primeiro trilho e assim seguir por um outro caminho. Bom, e agora peguei aqui uma parte do trecho com paralelepípedo, né? Teoricamente eu não sei exatamente se aqui é o caminho certo. A princípio não tinha uma sinalização pré-definida, acabei indo meio por instinto em relação a essa parte, né, principalmente de sinalização. O caminho todo até um certo ponto ali, pelo que eu vi, ele é bem sinalizado, mas tem alguns trechos, alguns pontos específicos que você não encontra nada, então você fica meio perdido. Tô aqui mais ou menos uns 15 ou 20 minutos já caminhando. Agora peguei um trecho aqui que é asfalto. Tem uma ou outra sinalização assim, mas elas ficam meio que pregadas em postes. Então, se a capoeira ou o mato cobrir, tu já vai ficar um pouco perdido nessa parte. Eu acho que essa questão da sinalização podia ser até melhorada, né, para facilitar aqui, porque embora eu tenha identificado uma outra plaquinha, né, que diz que o caminho 2 é para cá, eu não tenho muita certeza se eu tô caminhando no local certo, mas vamos ver. E ao que tudo indica, voltamos para o trilho convencional. Muitas pedras, cascalho e chão batido. All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do.
voltamos aí a mais um pedaço de mata mais fechada. A princípio aqui agora o chão ficou mais plano, digamos assim, muito pouca pedra solta, então já diminuiu um pouco a dificuldade nesse gênero, né? Mas como vocês podem ver, já temos uma subidinha ali de leve pela frente. E como está nesse exato momento a condição física, bom, a princípio não sinto grandes dores, uma outra coisinha. Claro que provavelmente é por conta de eu estar aqui em movimento, ou seja, o músculo ainda está quente, então provavelmente eu vou sentir alguma coisa assim que parar de caminhar, né? Mas por hora tô bem tranquilo. Agora também peguei aqui um trecho onde o chão não é tão acidentado, é mais plano, então o esforço físico aqui acabou por diminuir em relação ao que a gente já passou, né, ali para trás. E olha só essa subida aqui, pessoal. A princípio não é para mim fazer, pelo menos não tem nenhuma plaquinha indicando que é para ir por esse lado. Mas imagina só fazer isso agora, ou pior, eu acho que é fazer o contrário, né, que é a descida. E é isso. A plaquinha diz pra gente seguir pra cá, então vamos seguir pra cá. Mas já é um início de uma lombinha não tão interessante. Olha só, entrando agora num pedaço aqui mais fechado. A princípio já estamos o que? Acho que uma meia hora ou um pouquinho mais, não sei, caminhando. Parece que não tem fim. Agora é quase uma linha reta interminável. E o que dizer também sobre esse segundo trilho, né, de Valongo? Pelo que eu percebi, ele intercala entre caminhar dentro da floresta e caminhar também em alguns pontos onde a gente literalmente está na cidade, né? Ou seja, caminhando no asfalto. Então é um trilho que faz uma mescla entre o que a gente pode dizer a paisagem natural mesmo e a paisagem urbana. Então, se fizer este trilho, é o que vai encontrar também por aqui. Agora caminhando em mais um pedaço mais fechado aqui do trilho. A princípio agora está bem mais sinalizado do que estava antes. Antes tinha alguns pontos que te deixava muito em dúvida, e para mim que não tenho internet ou uso dados móveis, como é chamado aqui em Portugal, aí fica mais complicado ainda. Então quando eu saio de casa não tenho acesso ao mundo exterior, então é realmente foco extremo em fazer aqui a caminhada. Claro que a parte boa é que tu não é incomodado por ninguém. A parte ruim é que se acontecer alguma coisa, tu vai ficar naquele lado. Então é o modo hardcore de fazer trilha. E pelo que eu percebi aqui, cheguei ao fim, pessoal. Então vou finalizando esse vídeo. A princípio, o que eu posso dizer é que se pretende fazer um trilho que seja mais desafiador, pelo menos que vá fazer teste a sua resistência física, aconselho então fazer este trilho aqui, que é o segundo trilho de Valongo. Caso contrário, experimente primeiro o primeiro, né, como eu mostrei no meu primeiro vídeo, e depois passe para este daqui. Agora, outra coisa também que eu pude notar e que eu também falei durante o vídeo é a sinalização, né? Tem alguns pontos que não tem uma sinalização, vai deixar a pessoa um pouco confusa e indecisa para onde deve ir, principalmente quem não usa o GPS, que é o meu caso. Não estou usando o GPS em nenhum momento. E a princípio seria isso. Então, antes de ir embora, já sabe, deixa aqui o seu like no vídeo e também se inscreva no canal caso ainda não seja um inscrito. Então, vou ficando por aqui e até o nosso próximo caminho. Falou!